Embora seu nome evoque imagens de gelo, o território islandês é, na verdade, moldado intensamente pelo fogo. Situada sobre a linha de encontro de duas enormes placas tectônicas, a euroasiática e a norte-americana, a Islândia ocupa uma das áreas mais instáveis da crosta do planeta. Esse ponto de encontro está em constante movimento de afastamento, o que abre fendas por onde o magma do interior da Terra aflora à superfície. O resultado é uma atividade vulcânica praticamente ininterrupta, transformando o país em um vasto laboratório geológico a céu aberto. Todos os anos, ocorrem em média 4 erupções vulcânicas, mas não há como prever com exatidão nem o local, nem o momento em que elas acontecerão. A situação se torna ainda mais crítica quando o curso das lavas, que geralmente percorrem terrenos despovoados e pedregosos, muda de direção e ameaça comunidades habitadas. Nessas ocasiões, cada segundo passa a ter um valor inestimável. Apesar de dispor de um dos sistemas de monitoramento sísmico mais avançados do planeta, a nação ainda não é capaz de antecipar com exatidão esses eventos naturais. Essa imprevisibilidade constante já faz parte da rotina dos moradores locais, que aprenderam a viver em alerta, lidando com alarmes, evacuações emergenciais e transformações súbitas na paisagem ao redor. Entre geleiras imponentes e explosões de calor subterrâneo, a Islândia é uma lembrança vívida da potência indomável da natureza e da urgência em se adaptar a ela continuamente. Cada nova rachadura que se abre no solo é um aviso. Viver ali é aceitar o desafio diário de compartilhar o espaço com uma terra que arde por dentro. O contraste entre o frio extremo da superfície e o calor intenso que emana das profundezas cria uma convivência única, onde a beleza selvagem do ambiente exige respeito, vigilância e resiliência constante. No ano de 2023, uma nova erupção na Islândia desencadeou um fluxo de lava que avançou com velocidade alarmante, ameaçando não só vastas regiões desabitadas, mas também estruturas fundamentais para o funcionamento do país. Diante do avanço impiedoso da rocha incandescente, autoridades iniciaram com urgência uma operação para erguer uma imensa barreira de proteção. Essa estrutura, composta por sucessivas camadas de solo e pedras de origem vulcânica, tornou-se a única esperança real de defesa contra o calor avassalador que se aproximava. Durante um período de 6 meses, mais de 3 milhões de metros cúbicos de material foram transportados para erguer uma muralha com cerca de 20 metros de altura. O objetivo era claro e vital: preservar uma usina geotérmica responsável por abastecer milhares de islandeses com eletricidade e água quente. Caso a lava atingisse essa instalação, os prejuízos seriam imensos, afetando não só a infraestrutura regional, mas também o cotidiano de uma parcela significativa da população do país. Essa verdadeira corrida contra o tempo envolveu a atuação contínua de engenheiros, operários, especialistas em geologia e um grande número de equipamentos pesados, todos mobilizados dia e noite. O trabalho foi árduo, mas representou um impressionante feito técnico e humano. A muralha construída simbolizou mais do que uma simples obra de contenção. Tornou-se um ícone da luta da humanidade contra as forças imprevisíveis da natureza. Embora seja impossível conter por completo o avanço da lava, a intervenção conseguiu desviar seu percurso, evitando danos maiores e possivelmente salvando comunidades inteiras. Essa conquista, ainda que provisória, foi de importância inestimável, resultado de planejamento cuidadoso, execução precisa e um conhecimento aprofundado dos fenômenos vulcânicos. Trata-se de um exemplo poderoso de como ciência, engenharia e ação coletiva podem se unir para proteger vidas diante de ameaças naturais incontroláveis. A tática utilizada pela população da Islândia para conter o avanço da lava é marcada por uma solução engenhosa e flexível: a criação de barreiras em camadas sucessivas. Em vez de recorrer a estruturas rígidas como barragens ou diques de concreto, opta-se por aterros gigantes formados por camadas sucessivas de terra e fragmentos de rocha vulcânica, erguidos cuidadosamente, metro a metro. Cada nível tem aproximadamente 1 metro de altura e é compactado com extrema precisão, garantindo estabilidade. A escolha desse método e dos materiais se baseia no comportamento peculiar da lava.
Ao contrário da água que penetra no solo, a lava avança pela superfície, movendo-se com lentidão, densidade elevada e calor intenso. Isso permite que os engenheiros se concentrem em aumentar a elevação e moldar o relevo, sem depender de fundações profundas e complexas. O objetivo dessas barreiras não é bloquear completamente o fluxo, e sim desviá-lo ou retardá-lo, garantindo tempo para evacuações e outras ações preventivas. Como a lava segue o curso ditado pela gravidade, sempre procurando os pontos mais baixos do terreno, aumentar a altitude de certos trechos com aterros torna-se uma estratégia eficaz para forçar mudanças na trajetória do fluxo. Apesar da aparência simples das construções, a logística por trás desse processo é extremamente sofisticada. Exige o uso de tratores de grande porte, equipes bem coordenadas e monitoramento constante, pois o comportamento da lava pode mudar repentinamente. Muitas vezes, esses aterros são erguidos sobre camadas antigas de lava já endurecida que precisam ser quebradas antes de serem reutilizadas como matéria-prima para a própria muralha. Essa estratégia evidencia como a engenharia pode se ajustar de forma rápida e eficiente às exigências de eventos naturais extremos, transformando o próprio terreno vulcânico em uma ferramenta de proteção. Ao invés de lutar contra a natureza, os islandeses demonstram que é possível usar os recursos disponíveis de maneira inteligente para proteger vidas e infraestrutura, mostrando um exemplo prático de convivência resiliente com os fenômenos geológicos. Nem sempre o engenho humano é capaz de acompanhar o ritmo implacável da natureza. Um exemplo expressivo dessa limitação ocorreu durante a erupção vulcânica na península de Reykjanes, no ano de 2024. Mesmo com barreiras construídas previamente para conter o avanço do magma, a força subterrânea encontrou maneiras de ultrapassar os obstáculos impostos. Novas rachaduras surgiram no solo, permitindo que a lava escapasse pelas laterais, contornando ou até mesmo rompendo trechos da estrutura de contenção. Em determinados pontos, a lava incandescente avançou por rodovias asfaltadas, onde o atrito reduzido contribuiu para um deslocamento ainda mais veloz da rocha derretida. A situação se agravou rapidamente, exigindo respostas urgentes das equipes de emergência. Uma das medidas mais extremas adotadas foi o lançamento de grandes volumes de água diretamente sobre a lava, com a finalidade de resfriá-la e formar uma camada sólida na superfície que retardasse o seu fluxo. Essa estratégia, embora provisória, ofereceu um intervalo precioso para que os engenheiros pudessem reforçar as partes mais frágeis das barreiras instaladas. Contudo, a força do fenômeno natural expôs uma realidade inescapável. Tais defesas funcionam apenas até um determinado limite. Quando o volume de lava e a pressão interna atingem níveis elevados, não há estrutura que resista. Esse episódio revelou com clareza os limites físicos das soluções criadas pelo ser humano diante da imprevisibilidade de um evento vulcânico de grande magnitude. Ainda assim, cada segundo conquistado nessa corrida contra o tempo foi fundamental. O intervalo proporcionado pelas ações emergenciais permitiu a evacuação de áreas sob risco, a proteção de edificações e, principalmente, a preservação de vidas. Em Reykjanes, não se tratou de impedir o desastre por completo, mas de atenuar suas consequências. E só isso já representa uma vitória significativa diante da força avassaladora da natureza. Ao longo dos séculos, sempre que o tempo para erguer barreiras se mostrava escasso, a humanidade teve que lançar mão de soluções radicais. Um exemplo marcante aconteceu no arquipélago do Havaí, entre os anos de 1935 e 1942. Na ocasião, aviões militares despejaram bombas de cerca de 270 quilos sobre passagens subterrâneas por onde a lava escorria no interior do vulcão Mauna Loa. A intenção era provocar rachaduras nesses condutos, forçando o magma a emergir mais cedo e alterando sua trajetória para que não atingisse zonas habitadas. Apesar de criativa, essa manobra apresentou resultados variados. Em determinados momentos, o desvio funcionou por algum tempo. Em outros, a atividade vulcânica seguiu seu curso sem qualquer mudança perceptível. A escolha por esse método revela o nível de urgência e desespero que pode pautar decisões tomadas sob forte pressão diante das forças da natureza. Não se buscava interromper a erupção, mas sim interferir em seu caminho de maneira emergencial, explorando falhas possíveis no fluxo da lava.
O emprego de explosivos evidencia como, mesmo com avanços tecnológicos consideráveis, o ser humano ainda se vê frágil diante da imponência do mundo natural. Em cenários extremos, as ações perdem o caráter meticuloso e tornam-se guiadas pela necessidade imediata de resposta. Embora hoje em dia esse tipo de intervenção não seja mais indicado, a experiência deixou aprendizados valiosos a respeito dos limites e das consequências da atuação humana em situações críticas. Cada tentativa, mesmo quando não alcança o objetivo esperado, acrescenta ao nosso repertório de conhecimento sobre como reagir ou falhar diante do imprevisível. Essas iniciativas, embora controversas, ajudam a construir a compreensão sobre o que é possível, o que é arriscado e o que está além do nosso controle quando se trata dos caprichos da natureza. Nem sempre os esforços humanos para conter o avanço da lava dependem de explosões ou barreiras físicas. Um dos episódios mais marcantes de sucesso ocorreu em 1973, na Islândia, durante a violenta erupção do vulcão Eldfell. Naquele momento crítico, a lava incandescente ameaçava devastar o porto da pequena cidade de Heimaey, peça vital para a economia local e essencial à subsistência de seus habitantes. Diante da emergência, uma operação extraordinária foi posta em prática. Autoridades, com o apoio de moradores voluntários, decidiram bombear grandes volumes de água salgada do mar e lançá-los diretamente sobre o rio de lava que avançava. Ao tocar a rocha incandescente, a água causava um resfriamento instantâneo, formando rapidamente uma crosta rígida na superfície. Essa camada endurecida retardava o deslocamento da lava e, pouco a pouco, acabou desviando seu caminho natural. A ação foi contínua, executada dia e noite, sem interrupções, com o uso de equipamentos robustos e mangueiras cuidadosamente posicionadas. O resultado foi impressionante. O porto foi preservado e parte significativa da cidade escapou da destruição total. Esse acontecimento evidenciou que, mesmo quando não se pode evitar uma erupção, é possível, sob as condições certas de relevo e clima, reduzir seu impacto imediato de maneira eficaz. A operação realizada em Heimaey passou a ser referência internacional, destacando-se como exemplo de resposta rápida, bem coordenada e altamente eficiente frente a um desastre natural. O mais surpreendente talvez tenha sido a simplicidade da estratégia adotada: utilizar água fria para conter o calor devastador da lava. Mais do que aparatos tecnológicos sofisticados, a missão exigiu criatividade, agilidade e um esforço coletivo admirável. Esse feito singular reforça uma lição poderosa. Com determinação, organização e os recursos adequados, até mesmo as forças implacáveis da natureza podem ser temporariamente redirecionadas, ainda que apenas por um breve momento. O que inicialmente pode parecer um rastro de destruição é, na verdade, o início de um processo natural de renovação. Em regiões da Islândia e de outros territórios com atividade vulcânica, terrenos formados por antigos fluxos de lava resfriada se transformaram em áreas férteis, dando origem a vinhedos de alta produtividade. O segredo está na riqueza mineral do solo. Quando a lava endurece, ela dá origem a uma rocha que contém elementos essenciais para o crescimento das videiras, como ferro, magnésio e potássio. Com o passar dos anos, essas paisagens antes áridas se convertem em áreas verdejantes, repletas de vida. As vinhas são normalmente cultivadas em altitudes que variam entre 400 e 800 metros, em encostas com excelente escoamento da água, o que estimula as raízes a crescerem mais fundo em busca de umidade. Esse esforço contribui para que as uvas desenvolvam maior resistência e adquiram um sabor mais intenso. A posição estratégica desses vinhedos, voltados para o sudoeste, garante uma exposição solar ideal durante o dia. Já as noites, com temperaturas mais baixas, retardam o processo de amadurecimento dos frutos, favorecendo um equilíbrio natural entre a acidez e a doçura. A colheita costuma ser realizada ao amanhecer, quando a neblina ainda paira sobre os parreirais, ajudando a conservar a umidade dos cachos e minimizando a oxidação. O que antes era uma terra inóspita, moldada pelo fogo e pela força da natureza, hoje se revela como um solo fértil, capaz de produzir uvas valorizadas na produção de vinhos. Esse ciclo, que vai da destruição à regeneração, evidencia a habilidade humana de ressignificar o território, transformando paisagens outrora hostis em locais de cultivo e conexão. Mais do que alimentos, cultiva-se também uma nova relação com o ambiente, agora visto como parceiro e não mais como ameaça.
A trajetória das uvas cultivadas em terrenos de origem vulcânica é tão extraordinária quanto o lugar que as abriga. Logo nas primeiras horas da manhã, inicia-se a colheita criteriosa, feita nesse horário para preservar o frescor natural dos frutos. Assim que são colhidos, os cachos seguem diretamente para vinícolas próximas. O primeiro passo ali é uma lavagem minuciosa, essencial para eliminar vestígios de poeira ou cinzas provenientes da atividade vulcânica que possam ter se acumulado sobre as cascas. Na sequência, realiza-se o desengasse, ou seja, a retirada dos frutos dos seus caules, dando início à prensagem. O líquido extraído é então encaminhado para tanques de fermentação, onde leveduras presentes naturalmente iniciam a transformação dos açúcares em álcool. É nesse estágio que surgem os primeiros traços de sabor e aroma característicos daquele solo raro e desafiador. Após a fermentação, o vinho entra em uma fase prolongada de amadurecimento em barris de carvalho. Esse período em contato com a madeira não só contribui para estabilizar a estrutura da bebida, como também permite que ela desenvolva nuances mais profundas e sofisticadas de sabor. Quando atinge o ponto exato de maturação, o vinho é engarrafado e levado a adegas climatizadas, onde repousa à espera do momento ideal para ser degustado. Mais do que uma simples bebida, o vinho originado em solo vulcânico representa a união entre forças extremas da natureza, dedicação do agricultor e um cuidado artesanal apurado. Cada garrafa guarda, além do sabor das uvas, a memória de um solo moldado pelo calor das erupções e cultivado com paciência e técnica. É, em essência, uma prova líquida da engenhosidade humana em transformar paisagens outrora hostis em fontes de prazer, cultura e excelência. À primeira impressão, a lava simboliza o caos. Ruas desaparecem sob sua força, casas são engolidas e famílias se veem obrigadas a deixar para trás tudo o que conhecem. Ainda assim, essa percepção, apesar de verdadeira, é apenas um fragmento da realidade. Com o tempo, aquilo que parecia ser o fim, revela-se o início de uma transformação profunda. O solo que se forma a partir da lava endurecida torna-se fértil e poroso, ideal para plantações. Um exemplo notável são os vinhedos que prosperam hoje em locais que, antes, eram apenas cinzas e desolação. Além de tornar a terra cultivável, essa mesma lava serve como fonte de energia. Seus fluxos subterrâneos possibilitam a criação de sistemas geotérmicos que aquecem spas e banhos naturais, como a icônica Lagoa Azul, um dos maiores símbolos da Islândia, tanto do ponto de vista ambiental quanto turístico. Essa dualidade revela uma verdade essencial: a lava não é só ameaça, é também recurso. Ela impõe desafios, mas também entrega possibilidades. Tudo depende de como se escolhe responder: resistir ou mudar. No caso do povo islandês, a decisão foi clara: adaptaram-se. Reconhecendo os limites da tecnologia e aceitando que certos riscos são permanentes, optaram por conviver com o fenômeno natural. Desenvolveram estratégias criativas e eficientes que priorizam a preservação da vida e dos recursos possíveis, em vez de tentar domar o indomável. Essa convivência entre a força bruta da natureza e a inteligência humana molda a identidade de uma população que transforma adversidades em lições e tragédias em oportunidades de renovação. Ao fim, o que permanece não é só a pedra endurecida. Ficam uma nova configuração da paisagem, novas utilidades para o solo e novas maneiras de coexistir com o planeta, em respeito, equilíbrio e constante reinvenção. Na Islândia, as imensas barreiras erguidas para conter a lava não nascem da ilusão de controlar o incontrolável. Sua finalidade é muito mais sensata e profunda: ganhar tempo. Tempo precioso para evacuar famílias, resguardar estruturas vitais e permitir que a sociedade reaja diante do imprevisível. Essas muralhas colossais não são fruto da arrogância humana, mas da urgência em proteger o que ainda pode ser salvo. Usinas de energia, lares, escolas, hospitais, pilares fundamentais do cotidiano, podem ser preservados se houver minutos a mais diante da força brutal de uma erupção. Nesse tipo de emergência, a perfeição é um luxo inexistente. As decisões precisam ser tomadas com agilidade, sob enorme pressão, e qualquer deslize pode custar vidas e patrimônios. Ainda assim, o objetivo permanece firme: utilizar a engenharia, a logística e a união comunitária como escudos temporários, capazes de resistir até que a natureza cesse seu avanço por conta própria. Quando a fúria da terra se acalma e a lava se solidifica, o que sobra jamais é idêntico ao que havia antes.
O que renasce ali carrega cicatrizes, mas também amadurecimento. As comunidades que retornam são mais prudentes, mais conscientes e mais preparadas para os desafios futuros. Nesse sentido, essas barreiras se transformam em símbolos de uma filosofia de convivência com o incerto. Não se busca domar a natureza, mas sim aprender a viver ao lado dela, reconhecendo sua força e respeitando seus ritmos. Cada parede erguida, cada metro cúbico de terra deslocado é uma decisão deliberada de proteger vidas, resistir às adversidades e reconstruir com base no aprendizado. E mais do que isso, é uma prova de que a verdadeira potência humana se revela não em dominar o caos, mas em convertê-lo em oportunidade, com serenidade, coragem e sabedoria adquiridas na prática.